A chuva caía pesada naquela madrugada fria em Juiz de Fora, batendo no asfalto como se quisesse expulsar quem não tinha para onde ir. Encostada atrás de uma padaria fechada, Maria Aparecida segurava o filho mais novo contra o peito, tentando protegê-lo do vento cortante. Aos 38 anos, ela parecia mais velha. O cansaço já não era só do corpo, era da alma. Pedro, de 4 anos, dormia mal, respirando com dificuldade, enquanto Ana Clara, de 15, permanecia alerta, encostada na parede, observando cada movimento da rua. Meses vivendo assim ensinaram a menina a desconfiar do silêncio e a temer qualquer passo apressado. Maria observava a filha e sentia um aperto no peito. Aquela adolescência não era para ser passada assim. Tudo havia desmoronado depois da morte de Paulo, o marido, vítima de um infarto fulminante. Vieram as contas, o despejo, o carro tomado pelo banco e depois a rua. Os abrigos pareciam prometer ajuda, mas separavam famílias, olhavam Ana Clara como problema e tratavam Maria como mais um número. Ela escolheu ficar fora, pelo menos juntos. Naquela manhã, quando o dia começou a clarear, um funcionário da padaria saiu para abrir a porta e pediu que eles fossem embora. Não houve discussão, Maria já estava acostumada a recolher tudo o que possuía em 2 mochilas gastas. O mundo seguia seu ritmo normal enquanto eles caminhavam sem destino pela avenida principal, desviando o olhar das vitrines e das pessoas apressadas. Foi ali, em frente a uma farmácia, que uma voz do passado chamou seu nome. Maria virou devagar e deu de cara com Dona Lourdes, uma senhora de cabelos brancos bem arrumados, olhar atento e expressão surpresa. Ela era vizinha de seu avô, seu Benedito, na pequena cidade serrana de Pedra Branca, onde Maria passara algumas férias da infância. Dona Lourdes observou Maria em silêncio por alguns segundos. Não havia julgamento em seu olhar, apenas reconhecimento e preocupação. Convidou os 3 para tomar café em uma lanchonete próxima. Maria hesitou, mas aceitou. O cheiro de pão quente, o café fumegante e o silêncio respeitoso daquele gesto fizeram Maria baixar a guarda pela primeira vez em muito tempo. Entre um gole e outro, Dona Lourdes fez perguntas simples. Onde estavam morando? Como estavam sobrevivendo? Maria tentou minimizar, mas Ana Clara respondeu com franqueza. 7 meses na rua, sem endereço, sem ajuda. Foi então que Dona Lourdes revelou algo que mudou o rumo daquela manhã. Seu Benedito não havia vendido o sítio da família, como Maria sempre acreditou. Ele continuou morando em Pedra Branca até morrer, 2 anos antes, e deixou uma herança. Uma casa antiga, quase em ruínas, e uma construção estranha no alto do morro, fechada e lacrada desde os anos 40. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Nunca fora avisada de nada. Dona Lourdes explicou que tentaram localizá-la, mas sem sucesso. O prazo para reivindicar a herança estava perto do fim. Quando saíram da lanchonete, Maria não sabia se aquilo era um milagre tardio ou apenas mais uma ilusão. Mas pela primeira vez em meses havia uma possibilidade, não de conforto, mas de respostas, e talvez de um recomeço. A viagem até Pedra Branca começou ainda naquela tarde. Maria embarcou no ônibus com o coração apertado e a cabeça cheia de perguntas. O caminho pela serra parecia longo demais para quem passou anos fugindo do passado. Pedro se encantava com as montanhas pela janela, enquanto Ana Clara mantinha o olhar desconfiado, como se qualquer promessa pudesse desaparecer a qualquer curva. Dona Lourdes falava pouco, mas cada palavra trazia pedaços de uma história que Maria desconhecia. Seu Benedito fora um homem reservado, respeitado na região, mas que carregava um silêncio pesado desde o fim da guerra. Depois da morte da filha, mãe de Maria, ele se isolou ainda mais. Nunca explicou por que uma das construções do sítio fora lacrada por ordem oficial. Apenas dizia que ali não era lugar para curiosos. Ao chegarem, a casa principal confirmou os temores de Maria.
Telhado caído, janelas quebradas, o tempo cobrando o abandono. Ainda assim, era um teto, um chão firme, uma chance. Dona Lourdes preparara um quarto simples, limpo, onde Ana Clara e Pedro dormiram em camas de verdade pela primeira vez em meses. Maria ficou sentada, observando-os, sentindo um misto de alívio e medo. Aquilo parecia bom demais. No dia seguinte, foram ao cartório da cidade vizinha. O funcionário confirmou tudo. A propriedade estava em nome de Maria. Mas havia restrições. A casa principal estava condenada e a construção no alto do morro permanecia lacrada por determinação antiga, ligada a ações do governo da época da guerra. Ninguém nunca revogara oficialmente aquela ordem. Ao saírem do cartório, um carro preto parou em frente à calçada. Dele desceu Roberto Siqueira, representante de uma empresa de mineração interessada nas terras da região. Ele se apresentou com educação excessiva, sorriso calculado e olhos atentos demais. Disse que acompanhava de perto questões fundiárias locais e que a área do sítio era estratégica. Roberto falou de riscos ambientais, de possíveis contaminações antigas, de perigo para crianças. Ofereceu dinheiro, um valor alto o suficiente para mudar a vida de Maria imediatamente. Um apartamento na cidade, segurança, tratamento médico para Pedro, escola para Ana Clara. Maria ouviu em silêncio. 7 meses atrás, teria aceitado sem pensar. Mas algo na pressa daquele homem, no modo como evitava mencionar a construção lacrada, a fez recuar. Ela pediu tempo. Roberto sorriu, mas o aviso foi claro. Aquela oferta não ficaria de pé por muito tempo. De volta ao sítio, Maria decidiu subir o morro antes que escurecesse. Queria ver com os próprios olhos o lugar que parecia assustar tanta gente. O caminho era estreito e íngreme. Quando chegaram, encontraram uma pequena construção de madeira reforçada, com correntes enferrujadas e uma placa antiga alertando sobre entrada proibida. No centro da porta, uma frase entalhada à mão chamou sua atenção. Quando a verdade valer mais que o medo. Ana Clara sentiu um arrepio. Aquilo não parecia aviso, parecia um pedido. Maria olhou para os filhos e entendeu que aquela herança era muito mais do que um pedaço de terra. Era um silêncio antigo, esperando alguém ter coragem de escutá-lo. Lá embaixo, quase invisível entre as árvores, o carro preto permanecia parado, observando. A noite caiu pesada sobre Pedra Branca. O vento batia nas paredes frágeis da casa antiga, fazendo a madeira gemer como se o passado tentasse se fazer ouvir. Maria quase não dormiu. A frase entalhada na porta da construção lacrada voltava à sua mente sem parar. Quando a verdade valer mais que o medo. Aquilo não era apenas uma lembrança do avô, era um aviso, ou um chamado. Ao amanhecer, Maria tomou uma decisão. Se aquela terra agora era sua, ela precisava saber o que estava escondido ali. Dona Lourdes tentou dissuadi-la. Disse que seu Benedito jamais rompeu o lacre por medo de represálias. Falava de ameaças veladas, de homens importantes da região, de uma empresa que já mudara de nome várias vezes. Maria ouviu tudo, mas sentia que recuar agora seria carregar aquele peso pelo resto da vida. Subiram o morro mais uma vez. Ana Clara gravava tudo com o celular antigo, por instinto, como se precisasse de provas para se sentir segura. A corrente da porta estava enferrujada, frágil. Bastaram alguns golpes para que cedesse. O barulho ecoou pela mata, seco, definitivo. Quando a porta se abriu, um cheiro de poeira e metal tomou o ar. Lá dentro, o tempo parecia congelado. Uma cama simples, um rádio antigo, mapas presos às paredes, caixas com documentos cuidadosamente organizados. Não era um depósito abandonado, era um posto de vigilância. Maria começou a folhear os papéis e sentiu as pernas fraquejarem. Registros de extração ilegal, nomes de trabalhadores locais levados para serviços forçados durante os anos 40,
Anotações sobre deslizamentos provocados, mortes ocultadas, famílias silenciadas. Entre os documentos, uma caixa de madeira trazia o nome de Maria, escrito à mão. Dentro, uma carta do avô. Ele confessava que trabalhou para aquelas operações no início, mas se recusou a continuar quando entendeu o que estava acontecendo. Por isso foi afastado, vigiado, ameaçado. O silêncio fora o preço para manter a família viva. Quando Maria terminou a leitura, ouviu passos do lado de fora. Roberto Siqueira surgiu acompanhado de 2 homens. O tão amigável desaparecera. Ele falou em invasão de área restrita, em risco para as crianças, em denúncia aos órgãos de proteção. Disse que aquele material não pertencia a Maria, que poderia acabar com sua vida se insistisse. Naquele instante, Maria percebeu o tamanho da armadilha. Se entregasse os documentos, teria conforto imediato, mas pisaria sobre a memória de dezenas de famílias. Se resistisse, poderia perder tudo, inclusive os filhos. Naquela mesma noite, a energia da casa foi cortada. Um carro rondou o sítio por horas. Ana Clara chorou em silêncio, com medo de que tudo desabasse outra vez. Maria sentiu o peso de cada escolha que fizera. Pela primeira vez desde que Paulo morreu, ela pensou que talvez tivesse ido longe demais. Mas o silêncio do avô não a protegera, apenas adiara o confronto. E agora, ele havia chegado. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma certeza dura e clara. Fugir não salvaria seus filhos. O medo já havia dominado sua vida por tempo demais. Ela reuniu Ana Clara e Dona Lourdes e contou tudo o que encontrara na construção do morro. Nomes, datas, mortes escondidas, famílias enganadas. Aquilo não era apenas uma herança, era uma denúncia. Com a ajuda de Dona Lourdes, Maria procurou um advogado da capital conhecido por atuar em causas ambientais e de direitos humanos. Ele ouviu cada detalhe em silêncio, folheando os documentos com atenção. Disse que aquilo era sério, muito sério. As empresas mudaram de nome, mas os responsáveis continuavam ligados às mesmas famílias e ainda atuavam na região. Enquanto o processo avançava, a pressão aumentou. Propostas de acordo, ameaças veladas, tentativas de desacreditar Maria. Mas algo havia mudado. Outras famílias começaram a reconhecer nomes nos documentos. Histórias antigas ganharam voz. O que antes era medo isolado virou indignação coletiva. O caso chegou à justiça. A exploração foi suspensa, a área protegida. Um fundo de reparação foi criado para as famílias afetadas. A empresa, mesmo sem admitir culpa direta, foi obrigada a reconhecer os danos históricos. Não era a justiça completa, mas era um começo. Meses depois, a casa de Pedra Branca estava de pé outra vez. Simples, firme, viva. Ana Clara voltou a estudar e passou a registrar histórias esquecidas da região. Pedro corria pelo quintal sem falta de ar. Maria transformou parte do sítio em abrigo para mães que, como ela, haviam perdido tudo, menos os filhos. A construção no alto do morro virou um espaço de memória. O rádio antigo, restaurado, ainda funcionava. Não para vigiar, mas para lembrar. O silêncio fora quebrado. Às vezes, Maria se sentava na varanda ao entardecer e pensava no avô. Ele guardou a verdade por medo. Ela decidiu enfrentá-la, por amor. Nem sempre o passado pode ser corrigido, mas pode ser reconhecido. E isso muda tudo. Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários o que você faria no lugar de Maria. Siga o canal para mais histórias reais e emocionantes que mostram como coragem também é uma forma de herança.